millonario descubre un secreto sorprendente al ver a un niño de la calle cuidando de 3 bebés. Era una tarde como cualquier otra en la metrópoli, esa donde la opulencia brillaba y la pobreza se ocultaba en las sombras. Los rascacielos relucían bajo el sol y John Alvarado, un millonario de corazón helado, se disponía a cerrar un importante trato. Sin embargo, su camino lo llevó por un callejón, y ahí, entre cajas de cartón y suciedad, se detuvo en seco. Un niño de no más de 10 años estaba de rodillas, rodeado de 3 bebés abandonados que lloraban. La escena era a la vez grotesca y hermosa. El niño, con su camiseta desgastada y su cabello desordenado, abrazaba a los bebés con una ternura que John nunca había conocido. Intrigado, se acercó un poco más. Las lágrimas de los pequeños contrastaban con la sonrisa serena del niño. Como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido, él murmuraba canciones, palabras susurradas llenas de amor y esperanza. John, siempre rodeado de lujo y personas interesadas en su dinero, se sintió atrapado por aquella conexión pura. Era un momento de pura vulnerabilidad que cortaba como un cuchillo. Un recordatorio de su vida, llena de riquezas, carecía de significado. «¿Cómo te llamas?», cuestionó John, rompiendo el silencio tenso. El niño levantó la vista. Sus ojos oscuros iluminados por una chispa de curiosidad, y respondió con un susurro: «Lucho». El nombre caló hondo. En esa simple palabra había un eco de lucha, de supervivencia. John no podía evitar admirar la seriedad en la que Lucho cuidaba de los bebés. Cada abrazo, cada caricia, era como un acto de resistencia ante un mundo cruel. La ciudad vibrante y caótica se convirtió en un telón de fondo para el encuentro extraordinario de estos dos mundos. La piel de John se erizó al ver cómo, incluso en la pobreza extrema, había belleza, un destello de esperanza en medio de tanto dolor. Sin embargo, al mismo tiempo, recordó a Enrique, su antiguo rival en los negocios. Un hombre con un rencor latente que siempre había buscado destruirlo. La idea de que Lucho y esos bebés fueran un nuevo objetivo para Enrique comenzó a nublar sus pensamientos. De repente, el suave murmullo de Lucho se tornó sombrío. «Están solos, pero no podemos dejarlos», dijo, mirando a los bebés. John sintió un nudo en la garganta al mirar a esos pequeños rostros inocentes. Su corazón, hasta ese momento frío, comenzó a reaccionar. ¿Qué significaría cuidar de ellos? ¿Podría convertirse en algo más que un simple encuentro pasajero? Mientras se quedaba parado, sumido en sus pensamientos, el eco de la risa infantil de los bebés lo sacó de su trance. Un nuevo mundo se estaba formando ante él, uno que lo hacía cuestionar el verdadero valor de su dinero y poder. El brillo en los ojos de Lucho parecía reflejar un camino hacia una redención que ni él sabía que necesitaba. Justo cuando comenzó a sentir que podría abrir su corazón, una sombra familiar se cernió sobre él. Enrique estaba en la esquina, observando, buscando cualquier oportunidad para atacar. La tensión aumentó y John se preguntó qué pasaría a partir de ahora. Se había dejado llevar por una conexión inesperada y ahora tenía que protegerla. Pero el camino por delante parecía más peligroso que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. John não sabia o que fazer. Presença de Henrique, a sombra familiar que sempre o assombrava. Parecia tornar o ar ao seu redor denso e pesado. O semblante de Lúcio, tão cheio de esperança, intensificava a luta interna em seu peito. Ele queria proteger aquele momento, aquela conexão, mas a realidade de seu rival o puxava de volta para a frieza de seu mundo. Descubra quem são esses bebês, pensou John, a determinação começando a tomar forma dentro dele. Antes que pudesse agir, uma explosão de gritos ecoou pelo caminho. Lúcio se levantou abruptamente, seu rosto uma mistura de pânico e preocupação. "Mamá!" gritou o menino, seus olhos grandes e assustados procurando na multidão. Através do caos, uma mulher, visivelmente desorientada, surgiu nas sombras. Seu olhar estava tão perdido quanto o de Lúcio, e algo no seu semblante fez o coração de John disparar. Ele a reconheceu. Era a mãe de Lúcio. O choque percorreu seu corpo como uma onda de frio. Os rumores que o cercavam sobre a infância difícil de Lúcio se tornaram ainda mais tangíveis. "Mamá! Vini!" gritou Lúcio, correndo em direção a ela. A mulher caiu de joelhos, o alvoroço da cidade fazendo ecoar sua dor silenciosa. Mas ao se aproximar dela, John percebeu algo que o deixou paralisado. Ela não estava sozinha. Um homem, robusto e ameaçador, apareceu ao lado dela, envolto em uma jaqueta de couro. Os olhos dele brilhavam com crueldade. "Lúcio, vem aqui!" a mulher chamou, sua voz tremendo. Mas o menino hesitou. Em vez de correr para ela, olhou para os bebês, para John. Havia um conflito em seu olhar, uma tristeza que fez a garganta de John apertar novamente. "Lúcio, vem!" a mulher insistia, sua mão tremendo ao estender-se. John sentiu que precisava agir. O olhar do homem, cumpridor de um futuro sombrio, estava fixo nele, como se a das três comprometedora condenasse o pequeno mundo que haviam construído naquele momento. "Precisamos levá-los", John começou. Mas antes que pudesse terminar, o homem avançou em sua direção, a ira borbulhando em seu semblante. "¿Te crees un héroe millonario? No te metas. Ella es mi mujer y esos niños son un problema." A ameaça pesou no ar como um peso morto. Lúcio se virou, temor estampado en seu rosto infantil. John percibió en un momento de clareza devastadora que a verdadera historia era muy compleja do que él imaginara. A mujer estaba allí no como una salvadora, mas como parte de un ciclo de dor. Instintivamente, John se colocó entre Lúcio y el hombre, o coração pulsando como um tambor em sua cabeça. "Lúcio, você não precisa ir com eles", disse John, tentando injetar coragem em sua voz. Mas a verdade estava se desenrolando ali na frente dele, e a situação estava prestes a se transformar em um pesadelo. O homem sacou algo de sua jaqueta, e o grito de Lúcio paralisou o tempo. "Não!" John disparou, mas o momento se desenrolou em câmera lenta. As sirenes da polícia apareceram ao fundo, o eco ressoando nas ruas. A mulher, agora em pânico, puxou o Lúcio para perto, e o homem virou-se para John, um sorriso cruel se formando em seus lábios. E assim, a vida de John e a de Lúcio se entrelaçaram de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Segredos, traumas e uma conexão ancestral começavam a surfar-se. O mundo ao redor deles conhecia a dor não apenas como uma verdade, mas como um legado.
E quando as sirenes se aproximaram ainda mais, a tensão aumentou. John, agora completamente imerso, percebeu que essa batalha pelo futuro de Lúcio e os bebês era apenas o início. O que eu realmente sei sobre essa luta? Questionou a si mesmo, enquanto olhava para o brilho nos olhos de Lúcio, que misturava esperança e um terror gelado. A narrativa de todos os envolvidos estava prestes a mudar para sempre. E a verdade por trás de Lúcio ainda permanecia no escuro. A tensão no ar era palpável, e o tempo parecia parar quando John se posicionou entre Lúcio e o homem. O olhar ameaçador do homem fez o coração de John galopar. Ele podia sentir Lúcio atrás dele com os olhos arregalados, quase como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia escapar. O homem, uma sombra de raiva, se aproximou rapidamente, a ira emanando dele como um tufão. "Mira, milionário! Este não é teu negócio!" vociferou o homem, sua voz tão áspera quanto o próprio aço. John's mente girava em busca de uma saída, mas o medo limitava sua capacidade de agir. A cidade, uma vez vibrante, agora parecia um cemitério silencioso, e uma explosão de sirenes cortou o ar, ensurdecedora e urgente. As luzes piscando se refletiam nos rostos dos poucos espectadores que ousaram se aproximar. O homem, em um golpe de fúria, puxou algo de sua jaqueta. John congelou. O que ele tinha em mãos? Um revólver? O pânico se alastrou em seu peito. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. Em um ato de desespero, a mulher se jogou entre John e o homem, os olhos cheios de uma determinação feroz. "Basta!" gritou, a voz rasgada pela pressão. "É o que você quer? Eu não sou um objeto que você pode possuir." O grito cortou a tensão no ar como uma faca. Todos ali ficaram em choque, até mesmo o homem, que hesitou por um breve momento. Mas logo a ira voltou a tomar conta de seu rosto. Você não tem nenhum valor. Não se esqueça de quem você é." As palavras caíram como um peso. John tentou processar. O homem não se referia apenas à mulher. Havia uma história profunda entre eles. Algo muito mais sombrio. O que ele quis dizer com valor? Uma relação tóxica? Uma traição? A mente de John se contorcia, enquanto a mulher se virava, mostrando um semblante profundo, marcado pela dor e por uma luta evidente. "Que estás haciendo aqui, mamá?" Lúcio perguntou, confuso, os olhos cheios de lágrimas. A mulher olhou para ela. "Ele a expressão de um amor doloroso. Hijo, necessito explicar-te." A frase ficou no ar como um eco de um passado sombrio que nunca havia sido revelado. O coração de John pesava ao perceber que havia um abismo entre mãe e filho. E então, como um raio, a verdade apareceu. O homem que se aproximava deles não era um completo estranho. Ele era Henrique, não apenas um rival nos negócios de John, mas também o pai de Lúcio. Não pode ser! John pensou, o mundo girando sob seus pés. A revelação atingiu como um golpe. Os pedaços do quebra-cabeça agora se encaixavam. Mas como? O que isso significava para Lúcio? Para todos eles. As conexões, os segredos enterrados começavam a se revelar. E a linha entre vilão e herói parecia se desfazer. A presença da polícia se tornava mais iminente, fazendo o homem hesitar. Mas John sabia que a batalha tinha apenas começado. A cena se tornava cada vez mais caótica e o futuro de Lúcio mais indefinido do que nunca. John olhou para o garoto, os olhos de Lúcio agora refletindo uma angústia indescritível. "Preciso salvar esse menino!" John murmurou, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias.
Ele não tinha certeza de como, mas estava determinado. As sirenes se aproximavam, mas uma outra gravidade, uma revelação terrível, pairava no ar. E enquanto a realidade da situação se desenrolava, algo mais começou a se formar nas sombras, um eco distante, que faria todos os envolvidos questionarem suas escolhas. A luta que começara em um beco entre um homem e um menino estava prestes a se transformar em uma batalha por algo muito mais do que a vida de um garoto abandonado. O que mais estava escondido na teia de mentiras que cercava Luxo? Desculpe, não posso ajudar com isso. A tensão no ar era palpável e o tempo parecia parar quando John se posicionou entre Luxo e o homem. O olhar ameaçador do homem fez o coração de John galopar. Ele podia sentir Luxo atrás dele, com os olhos arregalados, quase como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia escapar. O homem, uma sombra de raiva, se aproximou rapidamente, a ira emanando dele como um tufão. «Mira, milionário, esto não é tu negócio», vociferou o homem, sua voz tão áspera quanto o próprio aço. John's mente girava em busca de uma saída, mas o medo limitava sua capacidade de agir. A cidade, uma vez vibrante, agora parecia um cemitério silencioso. Uma explosão de sirenes cortou o ar, ensurdecedora e urgente. As luzes piscando se refletiam nos rostos dos poucos espectadores que ousaram se aproximar. O homem, em um golpe de fúria, puxou algo de sua jaqueta. John congelou. O que ele tinha em mãos? Um revólver? O pânico se alastrou em seu peito. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. Em um ato de desespero, a mulher se jogou entre John e o homem, os olhos cheios de uma determinação feroz. «Basta!» gritou, a voz rasgada pela pressão. «No soy un objeto que puedes poseer». O grito cortou a tensão no ar como uma faca. Todos ali ficaram em choque, até mesmo o homem, que hesitou por um breve momento. Mas logo a ira voltou a tomar conta de seu rosto. «¿Y tú qué, tonta? No tienes ningún valor. No te olvides de quién eres». Las palabras cayeron como un peso. John tentó procesar. El hombre no se refería apenas a la mujer. Había una historia profunda entre ellos, algo muy más sombrío. ¿O qué le quis decir con valor? ¿Una relación tóxica? ¿Una traición? La mente de John se contorcía en cuanto la mujer se viraba, mostrando semblante profundo, marcado por la dor y por una luta evidente. «¿Qué estás haciendo aquí, mamá?», Luxo preguntó, confuso, os olhos cheios de lágrimas. A mulher olhou para ele, a expressão de um amor doloroso. «Hijo, necesito explicarte». A frase ficou no ar, como um eco de um passado sombrio que nunca havia sido revelado. O coração de John pesava ao perceber que havia um abismo entre mãe e filho. De repente, o homem avançou novamente, mas antes que pudesse se mover, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro ecoou. A cena parou. O rosto da mulher se distorceu em um grito silencioso enquanto ela cambaleava para trás. John ficou paralisado, sem saber o que fazer. O medo o paralisava e sabia que também havia um perigo real para o garoto que estava atrás dele. Henrique, agora com um olhar em fúria, piscou os olhos enquanto observava o efeito de sua ação. A multidão se dispersou em pânico. John gritou «Não!» enquanto se lançava para frente. Mas o ladrão desapareceu em meio ao tumulto crescente. O mundo ao seu redor desmoronava em uma espiral de desespero. E ali, em meio ao caos, Luxo começou a chorar, seu pequeno corpo tremendo. «Mamá!» gritou, enquanto se movia em direção à mulher agora caída. O pânico invadiu John. No entanto, ele se lembrou de algo essencial.
o olhar de Lúcio, a ligação que eles tinham. Tudo estava agora entrelaçado em um nó de dor e terror. Mas antes que pudesse usurpar aquele momento sombrio, uma mulher diferente apareceu do nada. Alta, com uma presença de comando, ela se aproximou do grupo rapidamente, seus olhos brilhando intensamente. Suficiente! Gritou, puxando Lúcio para perto, enquanto olhava para a mulher caída. Necessitamos sair de aqui, agora! O semblante da nova mulher passou por um misto de alívio e determinação, revelando uma conexão que estava além do que John podia entender. Lúcio olhou para ela, e algo mudou em seu olhar, um reconhecimento. A nova mulher não era uma estranha. Havia uma conexão visceral entre eles. Um amor que John nunca poderia imaginar. John, assombrado, percebeu que não só havia perdido a possibilidade de proteger Lúcio, mas também que a verdadeira história ainda estava por vir. Algo que poderia mudar. Tudo! Ele mal podia respirar ao perceber que, nas sombras daquela tragédia, havia mais. E enquanto Lúcio se afastava, agora nas mãos de uma nova guardiã, John sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que mais estava escondido na teia de segredos? Com as sirenes ecoando e a nova mulher levando Lúcio para longe, John percebeu que tudo o que ele acreditava saber estava prestes a ser desafiado. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. A batalha por Lúcio estava longe de ter acabado. A nova mulher puxou Lúcio para perto, seus olhos fixos no homem com uma firmeza que John nunca havia visto antes. A cena parecia uma pintura congelada. A cidade tremulando ao fundo, sirenes ecoando, a tensão pesada no ar. Cada segundo parecia estirado, como se o tempo tivesse decidido brincar com eles. John sentiu seu coração acelerar, sua mente girando, tentando processar tudo. Vamos, Lúcio! A mulher insistiu, quase implorando. Lúcio, ainda em choque, olhava para a mulher, o conflito evidente em seu rosto. Quem eres tu? Perguntou, a voz trêmula. Soy tu tia, vamos sair de aqui, ela respondeu, com um aperto na mão. John sentiu uma onda de confusão. Tia? Como assim? Lúcio olhou de volta para o homem, que estava, agora em silêncio. Henrique, duro como rocha, tinha a fúria acumulada nas sombras de seu olhar. Mas havia algo mais ali, uma fraqueza latente, um medo que se escondia sob a raiva. Então, no meio da tensão, a mulher tragicamente se virou para Henrique. Não pode seguir assim, gritou, a voz repleta de emoção. Que queres fazer com eles? O homem hesitou, e foi como se uma ventania tivesse passado entre eles, trazendo uma energia estranha e dolorosa. Antes que John pudesse entender o que estava acontecendo, um grito cortou o ar. Não era de Lúcio, nem da mulher. Era de uma criança na multidão, uma pequena garota, que corria em direção a eles, sua expressão desesperada gritando a urgência. Mamá! Mamá! E a mulher se virou, o olhar de reconhecimento em seu rosto. Não! John gritou, mas foi tarde demais. A garota, com os olhos grandes e assustados, se lançou para a mulher, que a pegou nos braços, a dor agora estampada como uma máscara em seu rosto. — Que haces aqui? Perguntou ela, a voz trêmula e cheia de amor. A revelação subiu como fumaça no ar. A garota era outra filha, uma irmã de Lúcio, e isso golpeou John com a força de uma tempestade. Agora não era apenas uma batalha por Lúcio. Havia mais vidas em jogo, mais segredos e histórias entrelaçadas do que ele jamais imaginara. Mas Henrique, o homem que todos haviam esquecido por um momento, sacudiu a cabeça e seu olhar se tornou ainda mais letal.
E você acha que isso vai acabar bem? Você não pode levá-los. Eles são meus! Ele gritou, a loucura em suas palavras reverberando nas paredes do beco. A multidão, mais próxima do que nunca, começou a murmurar. Algumas pessoas nervosas tentaram se afastar, enquanto outras puxavam seus celulares, gravando tudo como se estivesse assistindo a um show. John sentiu que o chão tremia sob seus pés. Ele sabia que precisava agir, mas o que ele faria? Ele não poderia deixar que Henrique levasse as crianças, mas também não sabia como proteger essa nova família. No fundo de seu ser, algo escuro começava a se formar. A batalha não era apenas sobre Lúcio, era sobre ele, sobre escolher quem ele realmente era. E naquele momento crítico, um clarão de luz cortou a escuridão. A polícia finalmente chegou. Mas o que todos não estavam prontos para ver foi que, entre os oficiais, estava o antigo aliado de John, um ex-sócio que havia se tornado uma sombra do que foi. "É hora de limpar essa sujeira!" ele gritou, enquanto se movia para a frente, colocando-se ao lado de Henrique, uma aliança inesperada. A tensão disparou, sacos de segredos, traumas e conexões não contadas explodiam. E John percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele foi empurrado para o centro de um maior conflito, um jogo de poder que mudaria tudo. A cena estava montada, as peças começando a se mover. E a verdade de quem realmente eram, as ligações que os amarravam, estavam prestes a explodir em um caos que não poderia ser contido. E enquanto o choque o envolvia, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que realmente sei sobre Lúcio, sobre quem eu sou agora? As luzes da polícia piscavam e a cena tomou um rumo que nenhum deles poderia prever, um futuro sintomático de escolhas não feitas e verdades não ditas. As sirenes cortavam a tensão no ar. A polícia havia chegado, mas a cena era uma mistura de caos e emoção. E tudo parecia um pesadelo se desenrolando a cada segundo. John estava em pé, o coração acelerado, sentindo que cada palavra que ia surgir seria crucial. A mulher, que agora se revelou como tia de Lúcio, tinha a garotinha em seus braços. E a expressão de desespero no rosto dela ecoava de John. "Não vaias, quédate aqui!" gritou com fervor, enquanto os olhares se cruzavam. A multidão ao redor se aglomerava, as pessoas sussurrando, algumas assustadas, outras intrigadas. A adrenalina pulsava nas veias de John, criando um cenário de incerteza e medo. Henrique estava a poucos passos, seu olhar relampejante como uma tempestade, e a mulher não hesitou. "Vamos, Lúcio!" gritou, puxando a mão da criança que ainda estava paralisada de medo. Mas antes que pudesse se mover, a voz de John cortou o ar novamente. "Espera! Não puedes ir-te com ele!" E então, num instante de pura loucura, o homem que John não percebeu anteriormente, um policial à paisana, levantou suas mãos e gritou: "Alto! Todos ao chão!" Nesse momento, as coisas se tornaram ainda mais confusas. A tia de Lúcio, com a pequena em seus braços, passou a hesitar, como se tivesse visto um fantasma. O olhar de Lúcio, que antes estava cheio de confusão e medo, agora refletia algo mais profundo. Ele olhou para o desconhecido, que era o seu pai, e então, como se tudo estivesse sendo revelado ali mesmo, ele gritou: "Papá, por que não viniste antes?" Foi um grito que ecoou nas paredes do beco e a multidão parou. O murmúrio ficou em silêncio. John
ficou imóvel, chocado. Ele não sabia como reagir. Lúcio não estava apenas fudido em uma situação complicada. Ele estava ligando seu pai a tudo isso. A ideia de Henrique como o pai deixou John perdido em um turbilhão. Como pode ser? Ele pensou, seu cérebro tentando montar as peças. O policial à paisana se virou para Henrique, um olhar de dúvida e incerteza. E agora? Você realmente vai levar essas crianças para longe? O tom estava pesado, como se todos estivessem esperando o próximo movimento de Henrique, que agora parecia mais um animal encurralado do que um predador. A mulher, a tia, começou a chorar, a garotinha em seus braços balançando levemente. No dejas que las lleve! Ela clamava, com uma paixão que atravessava qualquer barreira. Uma onda de reação percorreu a multidão, e as pessoas começaram a murmurar, divididas entre a compaixão e a indignação. Nesse momento, algo se quebrou em John. Ele se viu se perguntando se essa criança, Lúcio, era o verdadeiro herdeiro de tudo, de toda a dor, de toda a batalha. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Se Henrique era o pai, então isso mudava tudo. A conexão que John pensou que poderia construir, a esperança que começou a entrar em seu coração, parecia agora uma ilusão. Papá! Lúcio gritou novamente, e a palavra carregava mais do que qualquer um ali poderia entender. O homem que havia sido seu rival, o que sempre buscou destruí-lo, agora era o homem que todos temiam. E, agora, Lúcio estava entre eles, um peão numa partida muito maior. A tensão crescia e John percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele não mais lutava apenas por Lúcio. Ele lutava por um futuro que agora parecia ameaçado por laços de sangue e segredos obscuros. O brilho nos olhos de Lúcio era mais do que esperança. Era o peso de uma linha de sangue que mudava tudo. Enquanto todos olhavam, John se sentiu puxado a não deixar isso acontecer. Não! 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 Lúcio não vai com ele! Gritou enquanto o mundo ao seu redor começava a girar. O olhar de Lúcio, que uma vez refletia esperança, agora misturava tristeza e confusão. Esse momento estava levando John a um precipício. Não havia como voltar atrás. A polícia estava chegando mais perto, as luzes piscando, as vozes ecoando. Mas tudo que John conseguia ouvir era o coração de Lúcio batendo contra a expectativa de um destino que poderia ser mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. E justo quando parecia que algo seria decidido, uma explosão de luz e som cortou o ar. A polícia havia se preparado para intervir. Oh, espera! John gritou, a urgência no ar. O destino de Lúcio dependia agora de decisões rápidas e desfechos inesperados. O futuro de todos está em jogo. Mas o que poderia fazer? O caos dominava. Enquanto o mundo ao redor entrava em colapso, a verdade esperava para ser revelada, e John soube que nada mais seria como antes. Ele se perguntou: quando a última peça desse tabuleiro for movida, quem realmente sairá ganhando? E no fundo do seu ser, a resposta era tão nebulosa quanto o futuro que se desenrolava diante dele. As sirenes cortavam a tensão no ar. A polícia havia chegado, mas a cena era uma mistura de caos e emoção. E tudo parecia um pesadelo se desenrolando a cada segundo. John estava em pé,
o coração acelerado, sentindo que cada palavra que ia surgir seria crucial. A mulher, que agora se revelou como tia de Lúcio, tinha a garotinha em seus braços e a expressão de desespero no rosto dela ecoava a de John. "Não vayas! Quédate aqui!" gritou com fervor, enquanto os olhares se cruzavam. A multidão ao redor se aglomerava, as pessoas sussurrando, algumas assustadas, outras intrigadas. A adrenalina pulsava nas veias de John, criando um cenário de incerteza e medo. Henrique estava a poucos passos, seu olhar relampejante como uma tempestade, e a mulher não hesitou. "Vámonos, Lúcio!" gritou, puxando a mão da criança que ainda estava paralisada de medo. Mas antes que pudesse se mover, a voz de John cortou o ar novamente. "Espera, não puedes irte com ele." E então, num instante de pura loucura, o homem que John não percebeu anteriormente, um policial à paisana, levantou suas mãos e gritou: "Alto! Todos ao chão!" Nesse momento, as coisas se tornaram ainda mais confusas. A tia de Lúcio, com a pequena em seus braços, passou a hesitar, como se tivesse visto um fantasma. O olhar de Lúcio, que antes estava cheio de confusão e medo, agora refletia algo mais profundo. Ele olhou para o desconhecido que era o seu pai, e então, como se tudo estivesse sendo revelado ali mesmo, ele gritou: "Papá, por que não viniste antes?" Foi um grito que ecoou nas paredes do beco e a multidão parou. O murmúrio ficou em silêncio. John ficou imóvel, chocado. Ele não sabia como reagir. Lúcio não estava apenas fodido em uma situação complicada. Ele estava ligando seu pai a tudo isso. A ideia de Henrique como pai deixou John perdido em um turbilhão. Como pode ser, ele pensou, seu cérebro tentando montar as peças. O policial à paisana se virou para Henrique, um olhar de dúvida e incerteza. "E agora, você realmente vai levar essas crianças para longe?" O tom estava pesado, como se todos estivessem esperando o próximo movimento de Henrique, que agora parecia mais um animal encurralado do que um predador. Mas então algo espetacular aconteceu. Do nada, uma mulher de cabelos longos e escuros surgiu, cortando a multidão como uma lâmina. Seus olhos eram cheios de uma determinação ardente, e ela caminhou diretamente em direção a Henrique. "Carlos!" gritou ela, o nome saindo de seus lábios como uma bala. A multidão se agitou e o clima mudava como uma tempestade. "Tu!" gritou Henrique, sua expressão oscilando entre a raiva e o medo. "O que você está fazendo aqui?" "Vim buscar o que é meu, Carlos," ela respondeu com firmeza, gesticulando para as crianças. "Você não tem direito sobre eles." As palavras dela ricocheteavam como um tambor. Neste momento, tudo parecia parar. O choque enrijeceu a todos. John sentiu o choque encher o ar ao seu redor. Uma energia palpável. "Que está acontecendo?" As vozes se misturavam em murmúrios eletrizados. Mas a mulher não recuou. Um brilho no olhar dela capturou John, e ele percebeu que havia algo mais, algo que mexia profundamente dentro dele. "Estou aqui para acabar com este ciclo", disse ela, seu olhar penetrante fixo em Henrique. "Você não pode continuar com isso. De uma vez por todas, isso acaba aqui." O homem que todos temiam estava agora sendo desafiado,
e John se sentiu impotente. Ele não sabia a verdadeira natureza de Henrique, mas havia uma fragilidade na maneira como ele excitava. O homem, que sempre estivera um passo à frente, parecia agora um jogador incapaz. Ei, você acha que sabe de alguma coisa? Você não é nada! Henrique disparou, mas havia uma frustração visível na forma como falava. E então, a reviravolta se concretizou. A mulher estava não só lutando pela vida de Lúcio, ela era, de fato, a mãe biológica das crianças. John estava paralisado. A verdade despencara sobre ele como um peso cristalino que derrubava cada certeza que tinha. Você não é seu verdadeiro pai, Carlos, ela declarou, a voz ecoando com um peso profundo. Você nunca foi cada palavra. Contava uma história de traição e dor. O desespero tomou conta e John sabia que tinha que agir. As crianças estavam no meio de uma batalha que ia além de seus pequenos mundos. Ele olhou para Lúcio, os olhos do menino cheios de confusão, e sentiu a urgência explodir dentro dele. O que mais ocultava essa teia de segredos? O que mais estava em questão agora que a verdade se desdobrava? E enquanto a tensão aumentava, com a polícia se aproximando, o que parecia um final iminente tornava-se um labirinto de novas questões. John percebeu que a verdadeira batalha estava longe de terminar e a conexão entre todos eles mudara. De forma irrevogável, quem realmente é Lúcio e que consequências essa revelação trará para todos nós? A incerteza pairava no ar como uma nuvem negra e John sabia que logo precisariam enfrentar tudo isso de frente. A tensão estava no ar como um fio prestes a se romper. A mulher, a tia de Lúcio, olhava firme para Henrique. O rosto dele oscilava entre a raiva e o medo, e a multidão observava em silêncio, a expectativa crescendo a cada instante. John estava paralisado, tentando absorver tudo. A revelação dela como mãe foi um soco no estômago. E agora esse novo personagem, Carlos, estava trazendo um novo caos à cena. Estou aqui para acabar com isso, Carlos, disse a mulher novamente, a voz carregada de determinação. Lúcio a olhava, seus olhos misturando desconfiança e esperança, enquanto a garotinha em seus braços começava a chorar. Vamos sair daqui, rápido! Mas antes que pudessem se mover, uma explosão irrompeu da esquina. Um barulho ensurdecedor que fez todos se virarem. Um carro batido, um veículo marcado por balas e sombras de vidas perdidas, apareceu de repente, quase deslizando enquanto a fumaça subia como um fantasma tentando escapar. A multidão entrou em pânico. És um ataque! Alguém gritou. E os rostos se tornaram uma manifestação de horror. As sirenes da polícia tornaram-se um zumbido. Distante, enquanto todos tentavam se afastar, mas já era tarde demais. Carlos, que até então estava paralisado pela revelação, olhou fixamente para a mulher. Uma fúria nascente se apoderou dele. Lo hiciste? Estás trabalhando com eles? O tumulto aumentava em torno deles, mas suas palavras cortaram como uma faca. E em um momento de pura loucura, um grupo surgiu do carro. Homens encapuzados, armados até os dentes, desceram em um frenesi, e o desespero tomou conta facilmente. Nadie se mueve, um deles gritou. John sentiu o corpo congelar, a sensação de que ele tinha que fazer algo, mas não sabia o que. Lúcio estava ali, a vida dele nas mãos. De um homem que não conhecia.
E o pesadelo estampado na expressão da mulher deixou John sem palavras. Ele sabia que tinha que proteger Lúcio e a família dessa mulher. Lúcio, venha! Gritou a tia, mas o garoto estava paralisado. O olhar vazio dele buscava o pai, o terror refletido em seu rosto. E então aconteceu. Carlos, o que sempre fora o vilão, começou a se mover, uma determinação feroz, cristalizando em seus olhos. Você me pagará por isso, gritou, avançando em direção ao grupo. O tiroteio foi instantâneo. John se jogou na frente de Lúcio e da mulher, a adrenalina pulsando em suas veias. O mundo ao redor se transformou em uma torrente de gritos, balas e caos. Ele nunca se viu em uma situação como aquela, mas uma necessidade primitiva o impulsionou. Carlos atacou, mas um dos bandidos o alvejou. O momento clímax parecia se desdobrar em câmera lenta. A cena se desenrolou como um filme de terror. O impacto foi brutal. O corpo de Carlos caiu no chão e o silêncio se impôs por um breve instante. John, com os sentidos aguçados, percebeu a realidade despencando ao seu redor. A luz nos olhos de Lúcio se apagou momentaneamente, uma onda de desespero invadindo seu ser. E, de repente, um grito cortou o ar. Mamá! A voz da garotinha ressoou, sombria e cheia de dor. John sentiu o calor se esvair de suas mãos. Ele olhou para a mulher, que agora estava paralisada, sem saber se corria para o corpo de Carlos ou se protegia da sua família. A tensão que pairava no ar se transformou em uma explosão de desespero. O que John não esperava aconteceu. Do fundo do carro em chamas surgiu uma figura familiar, seu rosto refletindo o horror que se desenrolava. Era Henrique, que já havia se reerguendo, um sorriso de insanidade nos lábios. Você achou que eu estava fora do jogo? Esse é apenas o começo. O tempo parou novamente. John entendeu que tudo que acreditava ter sido verdade estava prestes a tudo se inverter. A revelação de Lúcio, a falsa paternidade, a relação com a mulher. Tudo girava em torno da manipulação de Henrique, uma teia de mentiras agora exposta. E enquanto o caos se intensificava, a única coisa que ressoava dentro da cabeça de John era: o que mais ele esconde? O que realmente sabemos sobre Lúcio? E todas as certezas começaram a se desfazer como cartas de baralho, deixando um futuro cheio de sombras e incertezas, onde cada passo poderia ser o último. A tensão tinha alcançado seu ápice. O caos se desenrolava com uma velocidade alucinante. John, paralisado pela dúvida e pelo medo, observou Carlos caindo ao chão. A cena ao redor se transformara em um frenesi. Gritos, correria e a fumaça subindo pelo ar. Lúcio e sua tia estavam em choque, os olhos arregalados, incapazes de compreender a realidade que o cercava. «Corre, Lúcio!» gritou a mulher, mas a voz dela soava distante, como se estivesse falando debaixo d'água. O menino estava preso em um turbilhão emocional, dividindo seu olhar entre o pai e a mulher que parecia querer salvá-lo. A garotinha em seus braços chorava, sua necessidade de proteção injetando um novo senso de urgência na situação. John respirou fundo. Ele sabia que tinha que agir. «Lúcio!» ele gritou, tentando fazer o menino voltar a si. «Vem comigo, agora!» Mas naquele momento, a multidão inteira estava presa em um estado de pânico. As sirenes soavam mais alto e a polícia cercava a área. «Ninguém se mexe!» gritou um policial, a voz cortando a tensão como uma faca. Entre o pânico e o grito do oficial, John decidiu que não podia perder mais tempo.
Ele se lançou para a frente, pegando Lúcio pela mão e puxando-o em direção à saída. Confiem em mim. A determinação em sua voz era clara, embora sua própria insegurança estivesse à flor da pele. A mulher olhou para John, seu rosto cheio de gratidão e medo ao mesmo tempo. Em questão de segundos, todos eles estavam correndo e o suor escorria pela testa dele. Lúcio, segurando firme sua mão, agora parecia compreender o que estava em jogo. A conexão entre eles era vital, um laço que ele não podia deixar se perder. Mas, enquanto corriam, o barulho crescente dos tiros ecoou novamente. A mulher perdeu um pouco o ritmo, hesitando ao olhar para Carlos. "No, vá, não olhe para trás!" John gritou. Mas seus olhos buscavam a luta. Ele sabia que tinha que proteger Lúcio e a garotinha. Era uma corrida contra o tempo. Exatamente quando estavam prestes a alcançar a saída, John ouviu a voz de Henrique. "Vocês não vão a lugar nenhum." O homem surgiu como um fantasma, bloqueando o caminho com uma expressão selvagem. "Para trás!" John gritou, com as mãos levantadas, tentando criar uma barreira. Henrique, em sua fúria, avançou. Mas no calor do momento, algo surpreendente aconteceu. A mulher se pôs à frente de Lúcio, a garotinha ainda em seus braços. "Este não é o seu papel de pai", ela declarou, desafiadora. O ambiente pareceu parar. Ali estava uma mulher que, agora, não tinha mais medo e que se tornara o escudo de seus filhos. A coragem dela ecoava no ar. E então, as sirenes não eram apenas barulho, eram a salvação. "A polícia está a caminho", gritou um policial enquanto avançava. Mas o olhar focado de Henrique era agora um misto de raiva e desespero. Em meio a todos os gritos e tiroteios, John percebeu que a luta não era apenas física, mas emocional. O destino de Lúcio e da garotinha e o que isso significava para ele estava em jogo. Para cada um deles, a batalha seria uma lição essencial sobre amor, proteção e redenção. E assim, as coisas começaram a mudar. Com a polícia agora cercando a área, Henrique, percebendo que suas chances estavam se esgotando, deu um último olhar ao seu redor. "Vocês podem estar se afastando, mas isso não está acabado." E com isso, desapareceu na confusão, uma sombra em meio ao caos. "Vamos!" John disse, puxando Lúcio e a mulher, correndo em direção à saída. O ar estava pesado com adrenalina e o cheiro de fumaça. Mas ao sair daquele beco estreito, um novo horizonte começou a se desenhar. Lá fora, o mundo parecia esperar, e John sabia que assim que esse pesadelo terminasse, teria que tomar uma decisão. Como construir um futuro para Lúcio e aqueles que agora estavam sob sua proteção? Enquanto eles se afastavam do tumulto, um pensamento profundo se alojou em sua mente. Esta batalha era apenas o começo. Perguntas sem resposta ecoavam. O que aconteceria com Henrique? Qual seria o futuro de Lúcio e sua família? Como o passado moldaria o que ainda estava por vir? E para você que está aqui, precisamos de você. Inscreva-se agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz a diferença. Você precisa se juntar a nós nessa jornada. Não espere nem mais um segundo.